Olá, eu sou a Tânia Novaes, nascida em São Tomé e Príncipe, moro atualmente em Mariana, para onde vim a filho cursar jornalismo na UFOP. A convite do pessoal do projeto Extensão Áfricas em Trânsito, peço atenção para o episódio de hoje do Espia e Espaia. Gente, no episódio de hoje, Dalisson Oliveira, membro da equipe do projeto, vai falar um pouco sobre a escritora Paula Tavares. Espia e Espaia, o podcast de divulgação científica da UFOP. Antes dos livros, é justo que eu faça aqui uma referência às mulheres da minha terra e do meu país que, não sabendo ler, contavam muitas coisas da memória das famílias, coisas das linhagens, das ligações familiares, das origens. Oi gente, tudo bom? Sou o Dalisson. Você acabou de ouvir um trecho da entrevista com Ana Paula Tavares para o canal Bom de Ler, e é sobre ela que vamos falar hoje. No ano de 1952, em Huila, no sul de Angola, nasceu Ana Paula Tavares. Em seu país, a autora publicou o seu primeiro livro, Ritos de Passagem, em 1985, e em Cabo Verde, o segundo, O Sangue da Bungavilha, em 1998. No Brasil, publicou Amargos como os Frutos, reunião de 6 livros de poesia, em 2011, e Um Rio de Preso nas Mãos, em 2019. Paula é historiadora e mestre em literaturas africanas de língua portuguesa, com um doutorado em História e Antropologia. Já ganhou muitos prêmios e foi membro do júri de outros, como o Prêmio de Camões. Atualmente vive em Portugal, onde trabalha na Universidade de Lisboa. Ngai mama Sandra Nyakatolo, na pesi homenagem, na dediquinare. Mwasitika kolela, sambela ntambe, yemo koko pambola yo, tika lisumu luka tintambe, tika mote mama deha, lamara pisolena yo. Paula Tavares é uma das principais escritoras de Angola. Sua escrita dá lugar e voz a mulheres que sofreram e ainda sofrem com a opressão do machismo. Convido vocês a ouvir agora a própria poeta recitando um dos seus poemas, O Cercado, publicado em Dizes-me Coisas Amargas como os Frutos, de 2001. O cercado. De que cor era o meu cinto de miçangas, mãe, feito pelas tuas mãos e fios do teu cabelo, cortado na lua cheia, guardado do cacimbo, no cesto trançado das coisas da avó. Onde está a panela do provérbio, mãe, a das 3 pernas e asa partida, que me deste antes das chuvas grandes, no dia do noivado? De que cor era a minha voz, mãe, quando anunciavas a manhã junto à cascata e descia devagarinho pelos dias? Onde está o tempo prometido para viver, mãe? Se tudo se guarda e recolhe no tempo da espera, para lá do cercado. Um Rio Preso nas Mãos, último livro da autora, pelo menos até agora, foi lançado no Brasil pela editora Capulana, de São Paulo. Vamos falar um pouco sobre ele? A obra é um conjunto de crônicas dividido em 4 partes, sendo elas Ana na Palavra, Iniciação, Mulheres e Culpa. Os textos trazem reflexões sobre temas variados e retratam situações do cotidiano em Angola, mencionando questões do passado e do presente do país e do continente africano. Mostram também uma forte relação entre literatura e política, o que nos leva a pensar a literatura como um ato de resistência. As crônicas carregam consigo a representação da voz feminina em situações sobre perdas e dores, destacando a importância das tradições que aparecem ao longo de todo o livro.
Na primeira sessão, Ana na Palavra, as personagens escrevem cartas para vários destinatários, sendo o primeiro o pai. Em um texto com forte carga poética, a autora escreve para alguém que já se foi e, além disso, faz menção a um deserto, lugar marcado por grandes acontecimentos, então vale a pena a leitura para entender quais são esses acontecimentos. O presente e o passado estão conectados e as crônicas de Ana na Palavra, de modo geral, focalizam reencontros e os afetos relacionados ao lar. Na segunda parte do livro, as crônicas tratam inicialmente de língua e linguagem. Essa parte faz referência a escritores como Pedro Dias e Kwame Anthony Appiah, autor de A Casa de Meu Pai, A África na Filosofia da Cultura, e há um conto que remete à tradição oral, A Lebre e o Camaleão, que é uma versão abreviada de um conto da nação Khoikhoi, um dos muitos povos de Angola. É importante lembrar que um dos grandes temas de Ana Paula Tavares são as mulheres. As crônicas da terceira parte, que tem o nome de Mulheres, fazem menção a vários momentos da vida das mulheres, sejam crianças ou adultas. Além disso, é interessante pensar a ordem das crônicas, porque elas começam falando da manta e da fase infantil e, logo em seguida, dirigem-se às mães. Nesse momento do livro, mais do que nos outros, fica claro um assunto comentado anteriormente. A autora fala sobre as vivências das mulheres, retratando por meio da escrita suas dores, seu protagonismo e sua resistência. A última parte do livro, que também é a maior, recebe o nome de Culpa. Além disso, os textos abordam dores presenciadas, mas não só elas, porque os assuntos e os formatos são variados. Há situações envolvendo familiares, outros aparecem em forma de narrativa e até mesmo onde aparece um trecho que dá nome ao livro na crônica Umidade. Por fim, são 38 crônicas que abordam sobre diversos temas envolvendo uma autobiografia, a mitologia africana, a crítica sociopolítica, tradições orais e, mais especificamente, a respeito do povo angolano e mulheres. O livro conta com um prefácio da professora doutora Carmen Tindó, intitulado Avisos à Navegação. Bom, para finalizar, esta foi uma breve apresentação do livro que Paula Tavares publicou no Brasil em 2019 pela editora Capulana, em São Paulo. Ela tem estado por aqui com certa frequência. Amargos como os Frutos, reunião de sua obra poética completa, tem edição brasileira, como já dissemos. Encontra-se à venda nas melhores livrarias. Recomendamos a leitura. E, para finalizar, vamos ouvir a poeta lendo mais um de seus poemas. Este, sem título, como muitos de seus textos poéticos, foi publicado em seu segundo livro de poesia, O Lago da Lua, de 1999. Espero que tenham gostado. Agradeço a atenção. Perguntas-me do silêncio, eu digo: meu amor, que sabes tu do eco do silêncio, como podes pedir-me palavras e tempo, se só o silêncio permite ao amor mais limpo erguer a voz no rumor dos corpos. Eu sou Dális Oliveira e fiz o roteiro e a locução. As músicas do podcast foram retiradas da Rádio Nacional de Angola e os poemas lidos por Paula Tavares foram retirados de Lyric Line. A entrevista do início foi retirada do canal Bom Delay.
edição de Viviane Barcelos. Ficou interessado em saber mais sobre estas e outras pesquisas? Segue a gente no Instagram, @espia.espaia, e veja mais no site entrepoçodeideias.ufop.br. Este podcast faz parte do projeto Literatura e História em Rede, divulgação científica na região dos Inconfidentes, realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e produzido no estúdio do ICHS, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, em Mariana, Minas Gerais, no campus da Universidade Federal de Ouro Preto.